Então, bom dia a todos. Nós vamos começando aí a nossa aula de História do segundo ano, lembrando aí do nosso compromisso, que nós temos todas as quartas-feiras, a partir das 10 da manhã, nós iniciamos aí nossos encontros com as nossas aulas. E hoje, iniciando aí o capítulo 5, Iluminismo, um conteúdo novo, lembrando que nós vimos as principais ideias também do Iluminismo na região de Minas Gerais, né? Estudamos no capítulo passado, no capítulo 4, sobre o ouro nas Minas Gerais, a questão do barroco, como isso influenciou a Constituição do Brasil, e também a nova capital do Brasil, que passou a ser o Rio de Janeiro, justamente pelas questões econômico e políticas. E agora nós vamos, nesse capítulo, ver a questão da Europa, a Europa no século XVII e século XVIII. Como é que surgiu esse pensamento chamado de iluminismo, né, que revolucionou, que trouxe novas concepções em relação a épocas passadas. Então, está aí no primeiro slide o Iluminismo, professor especialista em História, Ricardo de Moura Borges. E assim nós começamos vendo os antecedentes do Iluminismo, como é que era a sociedade organizada antes desse período. E aí nós podemos dividir entre Idade Média e a Idade Moderna. Lembrando que na Idade Moderna haverá uma retomada à Idade Antiga. Mas, inicialmente, nessa parte esquerda dos slides, vocês podem perceber muito bem como era a pirâmide social da Idade Média. Essa Idade Média durou mais de 1000 anos, principalmente na Europa, onde a consolidação da sociedade não havia mobilidade social. Ou seja, quem nascesse em determinado grupo social, dificilmente ou raramente passaria para outro status. Por isso que é uma pirâmide social. Temos o povo, que sustentava o clero e a nobreza, trabalhava para pagar impostos a todos e para sustentar a sociedade economicamente. Em contrapartida, a nobreza e o rei dava segurança ao povo, a segurança em relação às invasões dos bárbaros e a invasão também de outros reis. Acima do povo estava a nobreza, com diversos títulos de nobreza, o clero, e acima do clero estava a figura do rei. Lembrando que, se houve a consolidação do cristianismo durante 1000 anos, com a constituição da Idade Média, nós temos a consolidação da figura do rei pautado na figura bíblica, né, na figura bíblica do rei Salomão, do rei Davi, como uma instituição religiosa, um poder divino dado aos reis. E isso foi sendo fragmentado a partir desse outro quadro que nós podemos ver na parte direita, que é chamado de modernidade. A modernidade, agora, a partir do final do século XV, início do século XVI, com as grandes navegações, com as grandes descobertas, nós temos aí o renascimento e o humanismo, né? O renascimento, justamente, é renascer, é trazer de volta o pensamento grego-romano, desconsiderando aquilo que foi construído durante toda a Idade Média. Outra característica é perceber que quem morava na Idade Média, assim como quem morava na Idade Antiga ou na Idade Moderna, não tinha essa concepção. Essa concepção ela é construída a partir do Iluminismo, através desses historiadores e desses cientistas. A partir do Renascimento, nós temos aí o antropocentrismo e o racionalismo. Que seria esse antropocentrismo? Lá na Idade Média, nós tínhamos o teocentrismo, ou seja, Deus organiza a visão política e a visão científica da humanidade. Deus é o centro da humanidade. Na modernidade, a partir das grandes navegações e do desenvolvimento da ciência, agora o homem volta para si mesmo, gerando antropocentrismo. O homem é o centro do universo. Outra característica é o racionalismo, né? A razão humana impera sobre todas as coisas, e a partir da razão humana é que a ciência vai nascendo e vai se desenvolvendo, principalmente nas figuras, né, do Copérnico, do Galileu Galilei, do René Descartes. Outra característica é o otimismo e o individualismo, né? O homem que antes se pensava num conjunto da sociedade, o povo que servia à nobreza, ao clero e ao rei, agora ele está pautado no individualismo. Quanto mais ele se desenvolve, mais ele progride no comércio ou na ciência, agora ele volta-se para si mesmo. E esse otimismo é crer na capacidade humana.
Lembrando que se na Idade Média a capacidade humana estava voltada para o teocentrismo, né, a própria filosofia era escrava da teologia, agora, na modernidade, a filosofia e as ciências ganham autonomia. Consequentemente, o próprio homem ganha também autonomia. E a própria sociedade começa a acreditar no progresso. Outra característica é o classicismo, né, que é o homem pautado agora na reflexão, uma retomada aos valores clássicos, né, principalmente do direito romano, das principais obras dos gregos, da principal concepção de política dos gregos e dos romanos, é retomado no Renascimento. Já na parte do humanismo, que é a valorização do ser humano, nós temos o naturalismo e o hedonismo. De um lado, o naturalismo é uma aproximação entre a natureza e o homem. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida na internet, todas as obras da Idade Média sempre são voltadas para o divino. É uma visão bem romantizada, ou seja, distante da realidade humana, né? Os personagens com as auréolas, as asas, os seres angelicais. Agora, no Renascimento, na Idade Moderna, nós temos uma valorização do humano. Não é à toa que no centro nós temos a Mona Lisa, né, uma personagem, né, uma mulher simples, com uma paisagem simples, próxima da realidade humana. Isso é o naturalismo, é fazer com que as obras de arte, a ciência, a política seja vista como relações humanas, a partir da humanidade, né, das suas relações pessoais. E outra característica, fechando aqui os principais conceitos da modernidade, é justamente o hedonismo, é a busca pelo prazer através dos sentidos. Se na Idade Média, a partir do cristianismo, nós tínhamos uma concepção de pecado através dos sentidos, com a modernidade nós temos uma valorização dos sentidos, né? Da audição, da visão, do tato, do paladar, do cheiro que nós sentimos. Então, há uma valorização do ser humano na modernidade. Depois, nós percebemos que o iluminismo vai se desembocar a partir dessa nova ciência. E quem são os representantes da nova ciência? Houve-se uma revolução científica a partir do século XVII, como já foi citado em relação, por exemplo, ao Nicolau Copérnico. Né? Copérnico, ele disse que era o Sol que estava no centro do universo e não mais a Terra, como se pensavam. Se na Idade Média, pautado nos escritos bíblicos, se pensava que a Terra estava no centro do universo, através da observação científica do Copérnico, ele deslocou isso para o Sol. E isso era inconcebível, porque se Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, naturalmente era para a Terra estar no centro do universo. Não é à toa que as ideias de Copérnico, pautadas na ciência nascente, ele foi convidado, né, à fogueira, ele foi queimado em praça pública. Um discípulo de Copérnico, chamado Galileu Galilei, deu continuidade aos seus estudos, é esse personagem que está na parte esquerda do nosso slide. Ele dá ênfase às ideias de Copérnico e cientificamente ele prova que a Terra não necessariamente está no centro do universo. E isso a partir da observação, das hipóteses, da verificação pautada pela observação e os instrumentos, né, a luneta, por exemplo, e outros instrumentos científicos, cria uma valorização científica. Isso é chamado de revolução científica. Se antes a Bíblia, os textos sagrados, durante toda a Idade Média, eram vistos como um livro histórico, um livro científico, um livro que não poderia ser questionado, a partir do século XVII, nós vemos esse questionamento. Aí vem uma divisão entre ciência e teologia. Não é desacreditar nos textos bíblicos, mas é perceber que o autor bíblico não necessariamente é um cientista, não necessariamente é um historiador. Então, cabe à ciência agora verificar a partir das leis universais, e uma das principais leis exaltadas é a matemática, já que ela é universal, ela pertence a aos povos que praticam a matemática. Então, esses novos autores, novos pensadores, novos cientistas vão valorizar a matemática para desenvolver a nova ciência, consequentemente, trazendo essa revolução científica, né, do século XVII. Ocorreu, entre outros fatores, em razão da elaboração do chamado método científico,
para o qual contribuíram as teorias do Galileu Galilei, a observação do universo, e também do René Descartes. René Descartes é esse personagem que está na parte direita do nosso slide, e ele também faz uma revolução no pensamento filosófico, tendo em vista que, a partir da dúvida, né, penso, logo existo, é a frase do Descartes, a partir da dúvida, nós podemos chegar agora a conhecimentos seguros. Então, ele estabelece um método de verificação que vai ser atrelado às ciências. Então, ele sistematiza um método, né, um método científico seguro, que os demais cientistas, se apegando às 4 regras do Descartes, agora conseguem chegar a uma visão segura das coisas. E aí, percebemos, a partir desse quadro mental, as principais características do iluminismo, né? Os principais filósofos, os principais pensadores que, a partir de suas obras e suas reflexões, foram se distanciando da Idade Média, se aproximando da Idade Moderna, né? Da valorização da ciência e trazendo conceitos novos. Lembrando que eles próprios se caracterizaram como iluministas, como se fossem dados, tivessem a luz da razão ao seu dispor, e foram eles que classificaram a Idade Média como Idade das Trevas, a Idade do Atraso, a Idade do pouco avanço científico. Hoje já tem muitos historiadores que percebem que houve muito avanço, sim, também nesse período chamado de Idade Média. Aqui nesse slide nós temos no centro a lâmpada, né, a luz, o iluminismo. Os principais filósofos, nós temos Voltaire, Rousseau, Montesquieu, e nós temos John Locke, né, defende a política, e também outros pensadores que foram classificando e escrevendo livros que revolucionaram a política, a ciência e a religião da sua época. Então, nós temos aí o próprio Montesquieu, que escreve O Espírito das Leis, acaba revolucionando a visão política de mundo. Lembram lá do slide anterior? No slide anterior, nós tínhamos que a visão política era dada pelos reis. Os reis eram justamente divinos. E se eles eram divinos, eles eram inquestionáveis. A partir da obra de Montesquieu e também de Maquiavel, nós podemos perceber que houve uma divisão dos poderes. Agora os poderes são humanos, a política é totalmente humana, e a política ela vai resolver as suas questões a partir dos principais atos humanos econômicos. Então ele é um dos principais responsáveis pela divisão dos 3 poderes, que nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. E a principal obra que o Montesquieu escreve é chamada de Espírito das Leis. Justamente, o espírito das leis é uma reflexão humana, humanista, para resolver os principais problemas da sociedade. Então, os iluministas não acreditavam mais na velha concepção trazida pela Idade Média, como se o rei fosse divino, como se os nobres tivessem sangue azul. Outro pensador que critica também a Idade Média é o Rousseau, e ele escreve o livro chamado Contrato Social, fazendo justamente uma menção, ou levantando uma hipótese, como é que surgiu a primeira demarcação das terras entre os homens. Então, teve um homem que era mais forte, um grupo que era mais forte do que os outros, e esse disse, essa terra é minha e ninguém mexe. Então, para que não houvesse muitos genocídios, muitas mortes, houve um contrato social. Outro pensador, justamente, contra os domínios da igreja, foi o Voltaire. E aí nós iremos estudar um pouco sobre as principais ideias do Voltaire. Também conhecido como a época das luzes, ou da ilustração, o iluminismo trouxe uma revolução também no sentido de novos livros. Iremos estudar justamente a enciclopédia, que foi criada pelo Diderot, né, e por outro filósofo, que traz as principais concepções de centralidade agora na ciência. É considerado o pai do iluminismo John Locke, né, defensor do liberalismo político, ou seja, se desligando das velhas concepções políticas do absolutismo e da monarquia, trazendo agora a ciência e a ciência política como a principal razão para o desenvolvimento da política onde ele está inserido. O iluminismo defende também o racionalismo, né? A razão agora pode dar os meios necessários para que a sociedade se desenvolva, não é mais necessário a teologia por si só, e o anticlericalismo. Né? O anticlericalismo é justamente combater
as ideias da igreja que se desenvolveu durante a Idade Média. O caráter burguês contra o antigo regime, lembrando que no fim da Idade Média vão surgindo as primeiras cidades, porque os principais pessoas, os povos que estavam ali na Idade Média, que sustentavam a nobreza, o clero e o rei, agora eles se aventuravam perto dos burgos, que era perto do castelo, e eles conseguiam muita riqueza com o comércio, com o desenvolvimento do comércio. Então, agora eles tinham um inimigo a combater. Tinham justamente o rei, que era considerado o sangue azul, sangue nobre, mas nem todos os reis tinham a capacidade de desenvolvimento do mercado. Então, a partir dos burgos surgem as cidades. E aí, por isso, esses burgueses que comercializavam produtos começaram a ficar ricos, justamente eles conseguiram ter muito dinheiro. É por isso que até hoje nós chamamos que fulano é burguês, porque ele tem muitos bens ou acumulou muitas riquezas. Daí vem, porque moravam nos burgos, que eram localidades onde aconteciam as feiras, que eles comercializavam diversos produtos e começavam a ficar rico com isso. O iluminismo influenciou a independência dos Estados Unidos, nós iremos ver isso em outros capítulos. A Revolução Francesa, né, com os principais ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, e também a Inconfidência Mineira, que será assunto do nosso capítulo de história, lá no capítulo 9, onde nós iremos ver esse movimento separatista no Brasil através da cobrança de impostos. Então, o iluminismo é justamente dar autonomia ao ser humano. Se o ser humano antes era visto como um grupo arrebanhado de pessoas que estavam numa sociedade perfeita, o iluminismo ele descaracteriza essa sociedade perfeita e coloca agora que a ciência, o progresso, o desenvolvimento está na mão dos seres humanos. O que é mesmo o iluminismo? Né? A expressão iluminismo traz a ideia de que a razão humana pode iluminar algo obscuro e de difícil compreensão. Por exemplo, na Idade Média aconteciam muitas coisas e as pessoas não tinham como verificar cientificamente, tinham medo, né? Medo de seres suntuosos, de seres obscuros, a criação do demônio, a criação de seres malévolos, no imaginário das pessoas. O iluminismo traz agora essa capacidade de verificação, de perceber que a ciência pode descortinar essas trevas apresentadas aí também pelo não surgimento da ciência. E aqui nós temos uma imagem muito interessante, que é colocada em muitos livros didáticos, que é justamente um experimento, né? Um experimento com um pássaro e uma bomba de ar em 1768. É uma pintura de Joseph Wright. Veja que nessa pintura, já do século XVIII, não tem aquela visão romantizada e nem aquela visão angelical que nós temos nas obras da Idade Moderna. Aqui já é a época do iluminismo, onde as pessoas estão preocupadas com a ciência, mas ao mesmo tempo, vejam só, que existem vários personagens na obra, né? Existe o cientista colocando esse pássaro, estudando a vida do pássaro, como é que surge a vida, como é que pode ser curada uma determinada doença, mas existem personagens olhando com um sinal de desconfiança. Não é porque agora vive-se no iluminismo no século XVII, século XVIII, que todas as pessoas têm a mesma mentalidade. Muitos são contra, muitos dizem que a ciência não é algo que pode trazer a felicidade para o ser humano, que a ciência tem que ser olhada com desconfiança, mas é inegável que agora a ciência trouxe um método, né, um método propício para que a humanidade pudesse caminhar de forma mais segura. Então, o estudioso da natureza, o Ferguson, que é esse que está no meio com o pombinho dentro da bomba de ar, diversos semblantes parecem reconduzir a multiplicidade de sentimentos causados pelas conquistas científicas da época. Então, nós temos pessoas temorosas, temos uma mulher com a mão no rosto, a indiferença, pessoas que olham assim, mas ficam indiferentes com a ciência, a esperança, né, outros olham com um olhar esperançoso, que a ciência agora vai trazer a resposta para todos os males, para todas as mazelas sociais, a consternação e o poder diante dos novos tempos. Então, é um descortinar, é um novo tempo que vai começando a surgir, a ressurgir, e as pessoas ficam, ora admiradas, ora indiferentes, ora com medo, e outras também vão ser contra o movimento iluminista.
A razão no iluminismo, aí nós temos até uma imagem que foi tirada do livro, na página 82, vocês podem ver justamente, né, o Voltaire, né, os iluministas foram filósofos do século XVIII que enalteceram a razão humana. Então, a razão humana, o ser humano por si só pode chegar justamente à compreensão da realidade, ao desenvolvimento da política, da economia, das cidades por meio da ciência. E aí nós temos o Voltaire, né, tem até uma oração do Voltaire, e ele está justamente aclamando o sol. O sol representa a luz, representa a razão, representa o avanço da ciência. Para os filósofos iluministas, e aí nós temos três filósofos destacados, o John Locke, né, o pai do iluminismo, a partir do liberalismo político, o George Berkeley e o David Hume. Nós iremos ver também o pensamento de cada um desses três filósofos. A razão é o principal instrumento do ser humano para entender a realidade concreta e orientar a vida terrena. Se antes a vida terrena e a realidade concreta já tinha uma explicação bíblica que não precisava mais ser questionada, os filósofos iluministas começaram a perceber que a própria razão humana tem as capacidades necessárias por meio da matemática de descortinar essa verificação plausível da realidade. Como dizia o Francis Bacon, um filósofo, saber é poder. Então, quanto mais eu sei sobre a natureza, mais eu domino a terra, mais eu domino a natureza, e assim eu posso extrair mais produtos para o bel prazer da humanidade. A razão é a ferramenta essencial para a formação de conhecimentos mais completos, mas depende, para tanto, dos dados dos sentidos. Então, esses três filósofos aqui que são apresentados, o David Hume, o George Berkeley e o John Locke, eles valorizam justamente os sentidos. Como é que nós podemos conhecer a realidade que nos apresenta, a mesa, a cadeira, a árvore, se não houvesse os sentidos no ser humano, se não houvesse a visão, o tato, o paladar, o olfato, como é que nós poderíamos sentir a realidade? Então, o próprio John Locke, ele diz que a nossa mente, quando nós nascemos, por exemplo, é como se fosse uma folha em branco, uma tábula rasa. E a partir das primeiras impressões, né, o bebezinho, quando está ali olhando o mundo, quando está tateando as coisas, ele está agora imprimindo na sua mente as primeiras impressões da realidade. Isso acontece durante todo o nosso existir, né? Até hoje, nós ficamos maravilhados com as coisas novas que vão surgindo à nossa frente. E nós vamos aprendendo isso como? Através dos cinco sentidos. Então, eles valorizavam a razão, né? Principalmente, eles eram contra o pensamento de Descartes, que dizia que é racionalista, como se a razão já tivesse o conhecimento, houvesse apenas um despertar desse conhecimento adormecido, lembrando da velha frase do Platão sobre o descortinar, o despertar daquilo que está na nossa mente, né, como se a gente estivesse apenas rememorando as coisas. O Descartes e o Platão são idealistas, o Descartes racionalista. Já esses três filósofos, eles dizem o contrário, que para que nós tenhamos alguma impressão das coisas na nossa mente, só é possível através dos sentidos. Então, os filósofos iluministas estão pautados também na experiência. Não é à toa que a ciência, que é totalmente experimental, vai ganhar uma grande força e um grande sentido nesse período chamado Iluminismo. Nós temos também, para os filósofos iluministas, a capacidade racional é universal, né? Todos os seres humanos usam da razão, todo indivíduo pode e deve utilizar a capacidade racional para entender o mundo, guiar a própria vida e transformar a realidade. Lembrando que lá na Idade Média não necessariamente era assim, já que o rei tem o poder político, o poder divino, ele é quem comanda a racionalidade das demais pessoas. É o próprio rei, é o clero, é a nobreza que tem a obrigação de conduzir o povo como um rebanho, né, cego, sem razão, para um direcionamento divino. Já os iluministas dizem o contrário. Cada indivíduo, cada pessoa tem a capacidade racional de seguir por si só. A razão deve predominar nos domínios humanos, como a ciência, a política, a moral e a religião. Lembrando que lá na Idade Média, não necessariamente a razão, mas assim a teologia, aquilo que já foi desvendado pelos estudos bíblicos, sim, é o que deveria guiar a ciência, a política, a moral e a religião.
E aí nós temos um quadro muito interessante, né, de uma pessoa sendo estudada, um morto, a partir do século XVII, XVIII, também século XVI, era natural, né, de haver muitos roubos de corpos em cemitérios. Então, esses principais cientistas, eles queriam estudar o corpo humano. Já que o corpo humano era justamente divinizado, né, tinha que se enterrar e não mexer mais no corpo, esses assaltos aconteciam à noite e eles justamente estudavam a anatomia do ser humano. Eles queriam saber como é que os órgãos do ser humano funcionam, até para descobrir as doenças, para descobrir como é que funciona internamente o corpo humano. E aí nós temos esse quadro, né, a lição de anatomia do Dr. Tump, né, é outra obra é uma pintura a óleo sobre a tela de Rembrandt, pintada em 1632. Vejam só como essa tela ela é totalmente humanista, ela está retratando a realidade representada fielmente através da ciência, né? Nós não temos os seres angelicais, não temos a visão mais romantizada que nós encontramos na Idade Média. É uma das suas obras mais famosas e revolucionárias. Creio eu que vocês já viram desde o ensino fundamental essa obra de arte. E aí eu peço que agora tenham esse olhar atento, né, daqui para frente, no Enem, nos livros didáticos, em todos os textos que vocês forem ler, percebendo que essas obras, essas telas que apresentam no livro, elas não estão deslocadas, elas têm um sentido e vejam como o próprio ser humano vai mudando a sua visão de mundo. Se durante 1000 anos, na Idade Média, se tinha uma visão mais religiosa acentuada, com a figura dos anjos, né, os seres angelicais, durante a Idade Moderna, durante o Iluminismo, nós temos essa valorização da ciência, ou supervalorização do homem pelo homem, né, o homem que agora está tentando conhecer a anatomia do corpo humano. Então, o quadro realista retrata o desejo e inquietação do homem em busca do conhecimento sobre o funcionamento do corpo humano, seu comportamento e também as suas verdades. Não é mais pautado por uma visão religiosa, né? Existe agora um desligar-se dessa visão religiosa e o homem pelo homem consegue agora observar a natureza e compreendê-la. Lembrando lá da frase do Platão, é a célebre frase, recordar é viver. Né? Quem já não ouviu essa frase, que é justamente para o Platão e também para o Descartes, é como se a nossa mente estivesse apenas recordando coisas antepassadas. Então, a razão, ela já tem o germe do conhecimento. Já para os filósofos citados anteriormente, como John Locke, o Berkeley, o David Hume, não, a razão ela vai imprimindo aquilo que os nossos 5 sentidos vão trazendo a partir da realidade que nós vivenciamos. Outro pensador muito interessante é o Immanuel Kant, que vocês vão encontrar também no livro didático de vocês. E ele fala justamente sobre a autonomia da razão. Para os iluministas, é preciso fazer um uso autônomo da razão na construção do conhecimento. As investigações sobre o homem e a natureza devem obedecer a critérios racionais. A razão não pode subordinar-se a nenhuma outra forma de entendimento ou de explicação, né? A forma do senso comum, a forma da mitologia grega, a forma do pensamento religioso. A razão agora está pautada justamente na ciência, naquilo que é verificável, naquilo que eu posso fazer experiência e acontece com todas as pessoas da mesma forma. E aí tem uma frase muito interessante dele, chamada sapere aude. Sapere aude é uma expressão em latim, né, que quer dizer ouse saber. Tenha coragem de fazer uso do seu próprio entendimento, né? Ouse saber. Saber por suas próprias, seu próprio pensamento, né? Caminhar pelas suas próprias pernas. Entender o mundo a partir das suas próprias impressões, não precisando mais da tutela, né, de um tutor. O tutor no sentido se fosse o padre ou se fosse o rei da Idade Média. Agora, com o iluminismo, é dado que todas as pessoas têm a sua autonomia de conhecimento do mundo por meio da razão. E aí, falando das formas de conhecimento, nós temos justamente outras formas de conhecimento que o iluminismo desprezava as demais, mas hoje, né, século XXI, onde nós vivenciamos, nós percebemos que todas essas formas de conhecimento, elas têm o seu valor. Não existe uma forma melhor do que a outra.
existem diversas formas de se entender o mundo. Primeiro, nós temos aí o conhecimento, o mitológico, através dos mitos, né? Quem é que nunca leu ou assistiu um filme, ou leu uma obra de ficção, que tinham lá os mitos gregos, os deuses gregos, a organização do mundo, o Hércules, todos aqueles personagens que nós encontramos na mitologia. É possível verificar pela ciência que eles existiram? Não, não tem como averiguar cientificamente a sua existência. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que, através dos mitos, nós entendemos a cultura do povo. Não é à toa que os grandes personagens desses mitos gregos que desobedeciam os deuses, eles eram castigados. Então, a cultura grega, né, depois, posteriormente, a cultura romana, ao ler esses escritos, ao perceber, por meio da tradição também, o conto dos mitos, eles levavam a sério os seus contos mitológicos e imprimiam uma moral nessas pessoas. Se Odisseu, por exemplo, desobedeceu aos deuses e passou vários anos sem voltar aos braços da sua amada Helena na ilha de Ítaca, nós percebemos que, ao ler essa mitologia, os gregos diziam, então, se Odisseu caminhou por esse caminho e desobedeceu aos deuses, eu não vou fazer isso, porque eu não quero ter o mesmo destino de Odisseu. Outro conhecimento é o filosófico, né? O conhecimento filosófico é o conhecimento que surge a partir do questionar-se. Por que disso? Por que daquilo? Por que da existência dos deuses? Por que da existência dos mitos? Então, é a base do conhecimento científico. A partir dos primeiros filósofos, chamados de pré-socráticos, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, dentre outros, nós temos um pensamento consistente, um pensamento científico da averiguação da natureza. Eles querem saber o princípio, a arqué de todas as coisas. De onde veio tudo era o principal questionamento desses filósofos. Depois nós temos o pensamento religioso, e o pensamento religioso nas suas diversas matizes. Quer nós estudamos os gregos, ou os romanos, ou os egípcios, ou o próprio aflorar e desenvolvimento do cristianismo. Por exemplo, lá na Idade Média, não era mais concebível a existência dos deuses romanos, mas o nascimento, primeiro a perseguição contra o cristianismo, depois o nascimento e a consolidação do cristianismo a partir da Igreja Católica. E percebemos que na modernidade o cristianismo ele vai se fragmentar com o cristianismo protestante, mas ele não vai se desfacelar, não vai deixar de existir. A religião acaba sendo muito importante para a vida das pessoas. Outro conhecimento que pode ser destacado é o que está justamente nessa imagem, né? Quem é que nunca ouviu falar que a sexta-feira 13 dá azar, que o gato preto traz azar também, que passar por debaixo de uma escada traz mal sorte. Vejam só que ele está lendo um jornal, ao passar por debaixo da escada, provavelmente ele vai cair dentro de um buraco. E o que que acontece, né? Um esgoto, né? Ele vai cair dentro do esgoto. E o senso comum é justamente os fatos e acontecimentos que as pessoas vão imprimindo nas suas mentes, mas nós não sabemos explicar racionalmente. E aí trago uma curiosidade muito interessante, por exemplo, que essa superstição do senso comum de que passar por debaixo de uma escada foi construído historicamente. Foi justamente nas guerras que haviam na Idade Média, os soldados adversários faziam escadas gigantescas para colocar nas fortalezas, nos muros, nas paredes do castelo. E aí os soldados iam subindo, só porque quem morava no castelo tinha a astúcia de ferver óleo quente para jogar na escada e matar justamente todos os guerreiros adversários. E aí, consequentemente, a pessoa que era desavisada passavam muitas pessoas por debaixo dessas escadas. Lembrando, nas fortalezas dos castelos surgiam os burgos, né? Então as pessoas, ao passar por baixo da escada, acabavam morrendo com o óleo quente que caía também nas suas cabeças. E aí se criou a ideia de que se passar por debaixo de uma escada traz uma má sorte, traz azar, de verdade, né? Com o fato histórico, claro que trazia azar nesse período. E passando de geração em geração, suprimiram a história, né, que era justamente o óleo quente que era derramado, e aí ficou só que passar por debaixo de escada traz azar. Até hoje nós temos essa superstição que é impressa na nossa mente.
E, por último, nós temos o conhecimento científico, que é justamente o conhecimento valorizado pelo iluminismo, né? Vocês podem acompanhar muito bem no livro de vocês aí, em relação sobre a origem, né? As origens do iluminismo. E quando eu falo de origens do iluminismo, eu estou falando justamente da valorização do pensamento científico. Até hoje, no século XXI, nós acreditamos que a ciência tem as respostas seguras para tudo, embora nós já ouvimos diversas reportagens dizendo que, por exemplo, o café faz bem para a saúde, de acordo com a ciência. Quando se passa uma semana, um mês, nós ouvimos a mesma notícia da ciência: o café faz mal para a saúde. Então, percebemos que o conhecimento científico ele vai mudando, né? Existe o falseacionismo científico do Karl Popper, que nós iremos ver em outros conteúdos. Mas lembrando que no iluminismo existe uma exacerbação, uma supervalorização do conhecimento científico. E aí nós temos os 3 princípios que norteiam o iluminismo, né? Vocês podem acompanhar justamente na página 83. Quais são os princípios que norteiam os pensadores iluministas? A universalidade, né? Vale para todos. A individualidade, justamente por causa que é o sujeito que vai buscar agora o conhecimento. E a autonomia, né? Lembre-se do sapere aude, do Kant, né? Caminhe pelos seus próprios passos, né? Ouse saber. Universalidade, os iluministas acreditavam que suas propostas deveriam atingir todos os seres humanos, independentemente de barreiras nacionais ou étnicas. Então, todas as nações, todos os seres humanos, agora, a partir do iluminismo, dos princípios de ciência, poderiam chegar a uma felicidade, ao progresso da humanidade. A outra característica, a individualidade, os seres humanos deveriam ser vistos como pessoas reais e singulares, e não apenas como integrantes de uma coletividade, de um grupo social. Lembre-se, na Idade Média era o povo, mas quem era esse povo? Quem era a individualidade? Não havia essa preocupação na Idade Média. Era o povo que estava sujeito justamente ao rei, que deveria direcionar o povo. Com o iluminismo, nós temos agora singularidades particulares. Nós temos agora o Voltaire, o Montesquieu, as pessoas que estão passando por necessidades, as pessoas que estão enriquecendo a partir do desenvolvimento da burguesia. E, por último, a autonomia, né? Os homens estariam aptos a pensar por si mesmos, sem a tutela da moral e dos dogmas religiosos ou da tirania política, né? Os dogmas religiosos são os dogmas que não podem ser contestados, já são verdades absolutas, e isso gera uma tirania política. Imaginem que se entra um rei bom, de bom coração, ele vai harmonizar a sociedade, mas se entra alguém que tem intenções más, então ele vai estabelecer uma tirania política, vai trazer o mal à sociedade. E aí nós temos a autonomia da razão, né? A pista, né, foi desenhado, escrito, né, o sapere aude, a frase do Kant, ouse saber, né? O ser humano é livre para seguir as determinações da própria razão e da própria consciência, as quais guiam as ações de cada um. Então, agora é a própria ciência, a própria razão que tem a capacidade de guiar a cada um para o desenvolvimento e o progresso da humanidade. Com a razão, como a razão está presente em cada indivíduo, os iluministas defendem a igualdade jurídica. Então, existe a lei que está acima, né, até do rei, até dos comandantes, todos são iguais perante a lei, e também a autonomia. Todo indivíduo é capaz de pensar por si próprio, coisas que não eram justamente aceitáveis na Idade Média, porque se o rei está acima de tudo, ele faz a lei está abaixo do rei. Né? E a autonomia não é todo indivíduo, não é todo o povo, ou toda a nobreza, ou todo o clero que poderia dar uma opinião justamente aos olhos do rei. Para se chegar ao rei, tinha que ter uma reverência. Com o pensamento iluminista, agora todas as pessoas não precisam mais acreditar necessariamente nas palavras do rei, mas pode agora pensar por si próprio, e assim construir o seu próprio caminho, como está aí na imagem que vocês podem ver logo abaixo, né? Ouse saber, siga o seu próprio caminho, caminhe pelas suas próprias pernas. Tenha a coragem de se livrar dos tutores, né? Daqueles que te aprisionam ao conhecimento verdadeiro e ao conhecimento seguro.
Nós temos a principal obra dos iluministas, foi a Enciclopédia, né? No século XVIII, iluministas franceses elaboraram uma enciclopédia que reunia todo o conhecimento ocidental, produzido até então nos mais diferentes ramos do saber. Então, era um conjunto de pensadores, né? O Diderot, o Voltaire, as pessoas que estavam fazendo ciência começaram a fazer verbetes, né, principais conceitos sobre o que era a ciência que eles estavam colocando em prática a partir do século XVIII. Chamou-se a enciclopédia o dicionário razoado, né? Razoado vem de razão, das ciências, das artes e dos ofícios, e ela foi lançada entre 1750 e 1772. Lembrando que a tecnologia da época, né, do século XVIII, não é a mesma tecnologia de hoje. Então, para se elaborar uma enciclopédia, se tinha muito mais dificuldade do que nos dias de hoje. E aí, como é que era composta, né? Vocês podem encontrar no livro de vocês a composição dessa enciclopédia. Até anos recentes, nós tínhamos um preço, né? Mesmo sendo volumosa, assim, a enciclopédia, ela era vendida por R$ 20, R$ 25 nos dias de hoje. Composta de 35 livros, contou com a participação dos principais intelectuais franceses do período, como Rousseau e o Voltaire. Nós já vimos um pouco sobre o pensamento desses dois autores, além de editores, resenhistas e ilustradores. Como é importante, né, quando nós pegamos um livro, ele está assim cheio de ilustrações de figuras. Aqui nós temos muitos desenhistas bons, muitos alunos que desenham muito bem, que eles fazem ilustrações ótimas, né, que nós colocamos até no nosso jornalzinho escolar. Abrindo um parênteses, faço até o convite, venha participar do jornal escolar. Iremos agora para a 28ª edição do nosso jornal. Já temos 2 textos e 5 desenhos, né, de diversos desenhistas que ou passaram pela escola, como é o caso do Kelvin Mário, aliás, ele é estudante, né, o Ailton, né, José Ailton, que terminou o ensino médio no ano passado, ele sempre manda desenhos. Também temos outros autores, o Marcos, que sempre envia poesias, e temos também o Alisson Pedro, que é o desenhista da escola, como também outros textos. Então, pode mandar resenhas, poesias, crônicas e os desenhos para ilustrar o nosso jornal. Então, voltando aqui, pouco depois de sua publicação, a obra foi proibida. Justamente por quem? Por quem estava no poder. Né? 1000 anos de consolidação do cristianismo, o clero acaba proibindo essa obra, a enciclopédia, porque alguns verbetes eram contra a monarquia, era contra justamente ao pensamento que não fosse científico. Aliás, era contra o pensamento científico. E pelo governo francês, pois haviam verbetes, né, conceitos, que criticavam justamente essas instituições. Ora, a instituição da monarquia, dos reis, ora, a própria instituição da Igreja Católica. Temos aí a enciclopédia, né? Vocês podem ver o Denis Diderot à esquerda e o Jean d'Alembert à direita. Né? Esses dois são os que comporam a enciclopédia. Né? Eles organizaram a enciclopédia. Contou com a colaboração de diversos filósofos, intelectuais e artistas. Foi organizada pelos filósofos franceses Diderot e Jean d'Alembert. Então, esses dois, além de escreverem para a enciclopédia, eles também chamaram os ilustradores, chamaram outros pensadores para organizarem, né, para dar a sua contribuição na enciclopédia. Considerada uma espécie de cartilha do iluminismo, a enciclopédia foi criada como um projeto de universalização do saber e de libertação do ser humano da ignorância. Né, da ignorância, justamente a ignorância produzida pela Idade das Trevas. Por isso que eles classificaram, olha, aquele outro período que é antes do iluminismo, antes da modernidade, ele é caracterizado como Idade Média. A enciclopédia resumiu e divulgou os ideais iluministas, fazer da razão o entendimento fundamental do progresso e para a conquista de uma vida feliz. Né, a felicidade agora não estava pautada necessariamente por uma visão de outra realidade, como o paraíso, mas justamente agora da ciência pela ciência, ou da política pela política. A ideia de progresso iluminista considerava fundamental o desenvolvimento científico. Então, mais uma vez, nós percebemos que a centralidade do iluminismo é tanto a valorização da ciência,
como do pensamento humano, né, da filosofia. E aqui nesse próximo slide, nós podemos perceber justamente a relação que havia entre a ciência, o progresso e o desenvolvimento. Né, o papel, e aí, finalizando a nossa aula de hoje, nós podemos perceber justamente o papel central da educação. Né? Como é que se deu a educação, como é que os pensadores iluministas pensavam a educação, se a educação antes era pautada pela Idade Média, com o surgimento da escolástica, né, as principais universidades que nós temos hoje, ou as universidades mais antigas, elas não surgiram na modernidade e elas não surgiram também no iluminismo. Elas já surgiram antes, elas surgiram num período chamado de escolástica, que é justamente quando a Idade Média está no seu auge, a igreja tem a necessidade de fomentar um espírito de busca pelas Sagradas Escrituras, atreladas a outros conhecimentos. Então, quem financiava a educação era justamente a igreja, como vocês podem ver nesse quadro à esquerda, né, nós temos justamente um monge ensinando a seus discípulos sobre as Sagradas Escrituras. Já no lado direito, não se pensava que a igreja deveria financiar a educação. Então, deveria necessariamente haver uma revolução, uma renovação na educação. Então, primeiro, a elaboração de uma enciclopédia que concentrasse o saber da época, visava contribuir para a formação de um novo ser humano e uma nova sociedade. Hoje nós vivemos aí a expansão das tecnologias da informação e da comunicação, ou das tecnologias digitais da informação e da comunicação. Nós repensamos constantemente como é que se deve dar a educação. Nesse período do iluminismo, como é um período de grandes transformações e valorização da ciência, também é necessário romper barreiras. Já que agora o indivíduo é autônomo, é repensar também as novas formas de educação. Os iluministas defendiam a necessidade de renovar a educação, trazendo justamente a autonomia e a descentralização. Se antes a igreja financiava a educação aos seus moldes, agora os moldes deveriam ser mudados e o próprio Estado, ou seja, a arrecadação de impostos da sociedade, deveria financiar a construção de escolas, o pagamento dos professores e a organização da educação a partir do século XVIII, né, século XVII e século XVIII. A nova educação deveria ser garantida pelo Estado e ter por objetivo a formação do homem moderno, esclarecido, livre, com conhecimento científico básico, responsável pelo seu próprio destino e o destino da sociedade. Né? Descentralizar também o papel da educação da igreja é moldar também as pessoas que vão nascendo, a serem autônomas, terem o seu destino, responsáveis pelo seu próprio destino na construção do conhecimento, e também como é que, depois de serem formados, como é que eles vão mudar a própria sociedade que eles estão inseridos. Já que na Idade Média a sociedade já estava pautada e construída de forma harmônica, também os iluministas perceberam que existia um caos social, né? A sociedade ela estava em desarmonia, né? As injustiças sociais, a pobreza, as desigualdades, as várias etnias, né? Os recém-povos que foram encontrados. Então, o destino da sociedade estava pautado agora justamente pelo avanço científico, e a escola seria um dos principais propulsores, motores para se mudar essa nova mentalidade. Aliás, para se estabelecer nessa nova mentalidade. E aí, caminhando já para o finalzinho da nossa aula, nós temos o papel central da educação, né? Foi uma difusão das ideias iluministas pela Europa e que a educação escolar passou a ter uma grande importância na formação dos cidadãos, né? Nós pensamos que, mesmo vindo da escola desde pequenos, nós percebemos que isso pode ser desnaturalizado. Nem sempre foi assim, né? Foi a partir das ideias iluministas que foram se criando as primeiras escolas. Com a modernidade, o avanço das indústrias e o desenvolvimento das cidades, não era necessário necessariamente que as crianças fossem à escola, mas sim às fábricas. Depois, com o avanço do iluminismo, é que surgiu a necessidade de uma criação das redes escolares.
Hoje, a escola e a educação são fundamentos das mais diversas sociedades, né? E aí nós percebemos nessa charge, para encerrarmos a nossa aula de hoje, sobre as dificuldades na educação nos dias de hoje, né? As diversas tarefas que o professor e os alunos acabam desempenhando justamente nos tempos da pandemia e nos tempos também do grande desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação, né? O aluno diz, professora, posto as videoaulas na plataforma e envio os planos por e-mail. Professora, perdi a minha senha. O vídeo é muito longo, professora. Dá para resumir? Professora, aqui é a mãe de fulano, é sobre a nota dele. É preciso mais atividades diversificadas, professor. Melhore as metodologias. Aí vem agora os problemas de casa, né? Ela sujou a minha camisa, mãe. Mãe, o que tem para comer hoje? Mãe, olha, puxando meu cabelo. Então, são diversas funções que o próprio professor e também os alunos vão desenvolvendo e vão se sobrecarregando frente às novas realidades, né? Filha, cadê você? Nem liga mais para a gente. Então, nós temos aí diversas situações, o ser humano pautado com o desenvolvimento, o progresso trazido pelo iluminismo, o avanço da ciência, mas aí causando também pessoas mais estressadas, aborrecidas, e que, se o iluminismo dizia que a ciência proporciona a felicidade para o homem, né, para o ser humano, nós podemos lançar uma grande interrogação. Qual seria justamente o conceito de felicidade se estaria justamente atrelado aos meios humanos, né, humanos por si só, ao meio científico apenas, e às outras dimensões. Por que as outras dimensões não são colocadas também como ponto de reflexão? E assim, nós encerramos a nossa aula com os principais tópicos sobre o iluminismo, os principais autores iluministas, e na próxima aula nós iremos ver, né, a mentalidade iluminista. Vocês podem estudar em casa, na próxima aula a gente vai revisando e vocês vão lançando perguntas. Os teóricos iluministas e as suas concepções políticas. Lembramos que temos iluministas no campo da ciência, e aí nós englobamos no campo da ciência e da política, e englobamos como filósofos, né? Nesse tempo, século XVII e século XVIII, o pensamento filosófico, esses pensadores filósofos, eles contemplavam várias disciplinas de conhecimento, a geografia, a história, a biologia, a química. Então, ser pensador iluminista, o mesmo pensador, ele engloba todos esses tipos de conhecimento. Veremos também a economia neoliberal, né, que é uma economia liberal, que ela justamente ela tenta se romper do Estado, e os burgueses que têm muito dinheiro, eles começam a se desprender e criar sua autonomia a partir de suas empresas. O despotismo esclarecido, nós iremos ver as principais características, o iluminismo e as descobertas científicas, e vamos também, no final do capítulo, ter um texto muito interessante sobre a liberdade de expressar publicamente as ideias. E, por fim, nós terminamos aí na aula de hoje com o nosso livro, né, onde nós temos o capítulo 5, História das Cavernas ao Terceiro Milênio, Tempo Instável, que é um texto da Joyce Chaplin, Tempo Instável Sujeito a Humanos, que é o primeiro texto que vocês vão ler lá no livro de vocês, O Iluminismo e os Reis Filósofos, que é justamente essa obra que eu vou fazer um pequeno vídeo também, para a gente fazer até uma atividade sobre esse período a partir desse livro. E o Encontro com a Filosofia, do Ricardo Melani, né, da editora 2018. Então é isso, nós encerramos a nossa aula por hoje. Nós nos encontraremos na próxima quarta, às 10 da manhã. Enfatizo mais uma vez as atividades, né, foram 6 atividades durante o capítulo 4. Quem não enviou ainda as atividades, procure enviar o quanto antes, para que eu possa lançar as notas no sistema de vocês, lembrando que é a quarta nota. E esse capítulo 5 que nós iniciamos hoje, nós justamente percebemos que é já para a quinta nota. Então, estudem o conteúdo, iremos procurar fazer atividades diversificadas nesse mês, para que o conhecimento, que é justamente a finalidade das nossas aulas, seja atingido, né, como conhecimento sobre o conteúdo que nós estamos estudando. Então, é isso, e até a próxima aula.